Olá, muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Vocês aí, eu tô com o cabelinho lavadinho. É que assim, né? Eu sempre gravo às 9 e. Enfim, a gente chega tarde, né? Do trabalho e já vem aqui pra fazer a nossa prece, né? Como é que vocês têm passado aí? Bom, como vocês sabem, esse é um canal de espiritualidade. Obviamente, essa playlist aqui a que a gente se refere é uma playlist onde a gente faz o Evangelho no Lar, que é uma proposição espírita. E obviamente a ideia do Evangelho no Lar é obviamente a gente gerar vibrações positivas, né, dentro do nosso lar, enfim, porque obviamente a gente não pode deixar de assumir que a espiritualidade está presente dentro da nossa casa, né? Seja espiritualidade de parentes, de amigos, de curiosos, de espíritos passantes. Então é natural que quando você faz uma prece ou gera vibrações positivas dentro de um lugar, isso vai grudando nas paredes, né? Isso vai gerando uma vibração positiva, um ambiente mais saudável. E a ideia é essa aqui, né? A gente fazer, criar, vamos dizer assim, uma egrégora, né? Ou seja, onde até mesmo dentro dessa egrégora, os elementos físicos que pertencem a essa egrégora, né? Ou seja, a tua casa, o teu escritório, teu ambiente de prece, qualquer um que seja, né? Tenham essas energias, essas boas vibrações impregnadas na tua casa, nos teus objetos, né? Vocês já podem notar algumas pessoas mais sensíveis, né? Às vezes vão até uma igreja, às vezes vão até um templo qualquer, de qualquer religião, não importa. E às vezes a pessoa chega pela primeira vez e acaba sentindo uns eflúvios, né? Umas energias, umas coisas, né? Fala, que eu gostei da energia da casa, né? Vocês já devem ter ouvido falar isso. Algumas pessoas chegam a sentir. E isso naturalmente é resultado da prática, né? Evangélica, vamos dizer assim, dentro desses templos, né? Isso é muito importante a gente cuidar disso, né? Gerar boas vibrações e boas emoções e bons sentimentos num determinado ambiente para que isso naturalmente, né, tome conta das suas coisas, né? Vocês podem ver também, né, que por exemplo casas que são mal assombradas ou que têm energias mais densas, né? Você pode ver que o morador que morava ali geralmente estava mal, estava às vezes deprimido, às vezes, né, a casa é mal iluminada, às vezes coisas ruins aconteceram naquele lugar e naturalmente aquilo também, aquela energia também gruda na parede, né? Fica ali impregnado nas coisas, né? E, e aí naturalmente a gente sente isso, né? Quando você vai para esse tipo de lugar. Enfim, independentemente disso, né? Independentemente, ou seja, de você ter um lugar para você fazer as preces, é uma coisa muito interessante que a gente pare um pouquinho do nosso dia para fazer as nossas orações. Afinal de contas, nós somos seres imortais, somos seres espirituais, né? E essa passagem pela carne é basicamente temporária, né? Ainda que a gente tenha um pouco de dificuldade de acreditar nisso, né? Muita gente tem dificuldade de acreditar nisso. Mas a espiritualidade está para ir para todo mundo e pode ser buscada por qualquer um, né? Desde que você se dedique. E a função, vamos dizer assim, dessa playlist é essa. Aqui ao fundo a gente ouve essa música que é do John Easton, né? Que é um artista que maior eu vou preciso descobrir melhor, saber quem é esse artista. E aí as músicas aqui a gente tem aqui é a música Dreamland. Eu falo que eu preciso conhecer melhor esse artista porque eu conheci esse artista através de um site de música que hospeda música gratuita para as pessoas baixarem, ouvirem, curtirem, enfim, né? Longe dessas grandes plataformas, existem plataformas específicas para divulgação e compartilhamento desses conteúdos. E eu cada vez mais gosto mais dessas plataformas, né?
Não tem propaganda, você escolhe o que você quer ouvir, ouve lá e é muito legal. Tá certo? Bom, então é isso. Bom, como vocês sabem, por ser uma proposição espírita, a gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo, claro, como um livro referência, um livro base. Certo? A gente também tem lido esse outro livro aqui, ó, que é um livro de pequenas mensagens, né, do Emmanuel, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E a gente também usa esse outro livro aqui, do Sri Prembaba, né, Flor do Dia, que é um livro que fala, tem umas mensagens muito interessantes, né, que ele apresenta como mensagens de amor e autoconhecimento. A parte de autoconhecimento é muito boa, inclusive, né, não que de amor não seja, mas a de autoconhecimento é muito boa. Aqui ao meu lado, o meu gato macho, o Giló, está se acostumando cada vez mais a ouvir música, né, lenta. Então ele está aqui do ladinho, já deitado, esperando a horinha da prece. Então ele vem ouvir música. Ele fica agitando o tempo inteiro. Aí começa a prece, ele vem pra cá. Ele tá aqui assim, tô fazendo um carinho nele, safado. Tá certo? Então é isso, gente. Vamos lá. Eu já fiz os meus pelo menos uns 10 minutos de mentalizações, de concentração. E a gente parte agora então para a fase da evocação dos nossos bons amigos. Vamos lá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aquele a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Pedimos humildemente aos bons amigos que estejam presentes a partir de agora em nossas preces e vibrações, ajudando-me a compreender melhor os textos e extrair deles o melhor que podemos para esse momento. Que eu possa aceitar as intuições, entender os pensamentos e que possa, de alguma maneira, contribuir com o trabalho da espiritualidade para o bem e para a paz. E que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja, graças a Deus. Página 128, a lei do amor, pelo espírito que se apresenta por Lázaro, Paris, 1862. O amor é um sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Na sua origem, o homem possui instintos, mais avançado e corrompido possui sensações, mais instruído e purificado possui sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos surge o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todos os seus anseios e todas as sublimes revelações. A lei de amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Feliz daquele que no decorrer de sua vida ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se emocionaram e os mártires, cheios de esperança, desceram ao circo.
O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, pois essas palavras ergue a laje das sepulturas vazias. É a reencarnação que, triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Ele já não conduz mais aos suplícios, mas sim à conquista do seu ser, elevado e transformado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Disse-lhes eu que, na sua origem, o homem possuía apenas instintos, e aquele em que os instintos dominam está mais próximo do ponto de partida do que do de chegada. Para alcançar a meta a que o homem se destina, é preciso vencer os instintos, aperfeiçoando os sentimentos, ou seja, melhorando-os, sufocando-os, os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos e trazem consigo o progresso, assim como a semente contém em si a árvore. Os seres menos avançados são aqueles que, libertando-se pouco a pouco de sua crisálida, estão escravizados aos seus instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo, e toda a riqueza futura depende do trabalho atual. E mais que os bens terrenos, ele vos levará à gloriosa elevação. É então que, entendendo a lei do amor que une todos os seres, encontrareis os suaves prazeres da alma, que são o início das alegrias celestes. Eu vou chamar a atenção para um ponto aqui que para mim é crucial nessa questão toda, né? Não dá para dizer que eu estou dizendo especificamente aqui no caso do Brasil, mas obviamente do cristianismo em si, né? Ou seja, estou expandindo aí alguns países e obviamente, né? Principalmente aqui do Brasil. Né? O cristianismo surgiu em algum momento, né? Ele foi dominado por interesses políticos da época, vamos dizer assim, né? E o desejo do homem pelo poder foi transformando a religião cristã, né? Ou enfim, os ensinamentos cristãos em uma religião, né? E a religião, obviamente, a gente sempre vai compreender que uma religião ela precisa de dogma, ela é dogmática, né? Ou seja, ela tem que ter regra, tem que se seguir essa regra, e geralmente a regra não se discute, né? Então, por exemplo, quando você deixa tudo muito livre, né, em função da nossa natureza, é muito mais difícil, né, se organizar uma coisa onde todo mundo tem igual, né, poder de palavra, vamos dizer assim, né? Então, assim, em lugar que todo mundo manda, é muito difícil alguém mandar, né? Trazendo para o simples. E o que a Igreja Católica fez, né? A Igreja Católica que eu estou dizendo é a Igreja antes da separação, né? Eu estou dizendo lá nos princípios da Igreja, né? Eles foram organizando de uma maneira que existia um estatuto, e esse estatuto deveria seguir umas regras. Infelizmente, né, alguns desses potentados dessas igrejas, né, dessa igreja, acabaram fazendo acordos políticos e, obviamente, a igreja sempre teve, de certa maneira, envolvida com a política mundial, né? O cristianismo sempre teve envolvido com a política, e obviamente isso moldou a religião também. O que eu quero dizer, e acho que é um ponto interessante da gente questionar, é que antes disso, né, quando a gente tinha
os conhecimentos herméticos mais presentes, né? Ou seja, antes dessa religião cristã, né, a gente tinha outras formas de desenvolvimento da espiritualidade, né? Onde ela era, de certa maneira, vamos chamar assim, de mais livremente filosófica, né? Onde você, vamos dizer assim, tinha um pouco mais de liberdade de pensamentos, né? Ou seja, você poderia, mesmo não sendo uma pessoa estudada, você poderia entrar em reflexões profundas a respeito do ser e da maneira como você deveria conduzir a sua vida, né? Quando a igreja institui o estatuto, né, que é o dogma, né, que é a regra, isso pode, isso não pode, isso é pecado, isso não é, esse tipo de coisa. Quando ela faz isso, ela tira a responsabilidade do indivíduo de buscar por si mesmo a sua espiritualidade. E aí o que acontece? A gente começa a não ter pressa do autodesenvolvimento, né? A gente começa a não se preocupar mais em evoluir, porque parece que existe alguém que é responsável por isso. Alguém que, vamos dizer assim, assume os reveses dessa busca pela espiritualidade, né? Então, assim, você, uma vez que você tem uma regra, um estatuto, você só precisa se adequar. Uma vez que você se adequou, tá tudo certo. Então, assim, se você está adequado dentro de uma religião, você é aceito. Se você está inadequado, eles te põem fora. É por isso que existe, por exemplo, a excomungação, por exemplo. E aí, obviamente, essas religiões, essa religião cristã, ela foi se abrindo, né? Ela foi virando outras coisas, né? Até porque muitas pessoas questionavam, falavam, mas por que isso é assim, por que isso é assado? Obviamente foram surgindo isso. E eu estou dizendo, obviamente, na questão do cristianismo em si, né? E isso afeta diretamente o Brasil. Graças a Deus, né? Que, por exemplo, aqui no Brasil nós temos outros tipos de cultos, né? Que foram chegando, e hoje em dia a gente tem a liberdade religiosa, né? Então isso é uma coisa muito legal, né? Liberdade de culto, na verdade, né? Que é o que? Você pode seguir o culto que você quiser, e no Brasil ele é muito rico nessa questão de miscigenação de linhas espiritualistas, né? De espiritualidade. Então aí obviamente você pode fazer parte de uma igreja, você pode fazer parte de uma seita, de um culto, do que você quiser. Então, por exemplo, do mesmo jeito que a gente tem o Jorei, a gente tem a Umbanda, a gente tem a Quimbanda, a gente tem a Jurema, né, que eu já falei, a gente já tem, enfim, a gente tem um bilhão de coisas, né, de tipos de religião diferentes, né, que o culto é diferente, enfim. E o Brasil, felizmente, eu acho, não sei se em outros países acontece isso, né? O cristianismo ele vai se amoldando, né? Então, por exemplo, é como no Brasil você vê uma pessoa que às vezes ela é católica, mas ela acredita em espírito. É comum você ver uma pessoa, por exemplo, um católico, por exemplo, né? Já que a gente está falando de dogma, um católico, por exemplo, tomando banho de descarrego, às vezes, né? Tomando banho de sal grosso, enfim. Isso é muito legal, né? E eu acho isso muito legal. Então eu acho que o que eu quero dizer na verdade é que o dogma é ruim, porque eu acho que a busca pela espiritualidade depende única e exclusivamente de cada um. O caminho que serve para o outro não serve para você. O seu caminho ele é único. Você é um ser único. Você é uma consciência em desenvolvimento, e os reveses que você vai ter que, vamos dizer assim, compreender dentro da sua personalidade, né? Não é ninguém que vai te dar, independente de qual credo que você professe, ou que você siga, ou que você frequente, não importa. Essa busca é pessoal, é intransferível, né? Então, o que eu quero colocar aqui é que é um negócio que eu já falei aqui algumas vezes, que é assim, qual que é a regra, né, para uma boa religião, ou um bom credo, ou uma boa seita? É assim, tá fazendo bem?
para você e tá fazendo bem para os outros, opa, então tá legal, tá bem. Agora, não espere que venha tudo empacotadinho para você. E não se fie também de regra, porque regra é dogma e dogma não é legal. Dogma é legal assim, eu não tô afim de fazer nada. Dogma. Tô afim de fazer nada, tô afim de ficar na minha, seguir lá o bagulho e pronto. Aí é dogma. E você tem todo o direito de ficar parado no tempo e no espaço, não tem problema. Mas se você está no caminho de uma espiritualidade que quer avançar nisso, aí não dá. Aí fica um pouco mais difícil. Você fatalmente vai ter que se debater com esses dogmas e vai questionar em algum momento da sua vida. Você vai ter que questionar esses dogmas todos e chegar num acordo sobre isso, né? Então é isso que eu queria dizer. E aí a lei do amor, né, que eu acho que essa leitura tem tudo a ver com isso, tem a ver também com aquilo que eu disse. Tá fazendo bem para você? Tá fazendo bem para os outros? Então tá tudo certo. Independentemente até de ser cristão ou não ser cristão, né? Porque a gente já precisa aprender precisa entender, né? Que nós temos centenas, talvez milhares de religiões pelo mundo e às vezes religiões muito maior do que a cristã. E eu tenho que dizer isso porque às vezes as pessoas acham que o mundo inteiro é cristão, né? Então, independentemente da sua cultura, do seu credo, leve isso em consideração. É bom para você, é bom para o outro, então tá tudo certo. Tá legal? Então é isso. Eu gostaria que nós fizéssemos uma prece pelos espíritos sofredores. E eu vou dizer por quê. Porque hoje eu fui num determinado lugar e senti uma pressão forte de coisas que estão mal paradas lá há muito tempo. E eu acho que não são consciências, mas tem uma energia grudada naquela casa. E eu já testei várias vezes e toda vez que eu vou lá eu sinto isso. Então, enfim, deve ter alguma coisa lá que eu não consegui identificar ainda. Mas vamos nessa, vamos fazer uma prece pelas consciências desencarnadas e sofredoras, vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, teu nome seja louvado. Que vós, os bons espíritos, possam ancorar os vossos trabalhos em nossos sentimentos e vibrações, que nós possamos vibrar poderosamente por todos aqueles irmãos que de alguma maneira vivem à espreita, às vezes em sofrimento, às vezes em tristeza. Que vós, os bons espíritos, possam usar essas energias anímicas para movimentar essas energias, para aconselhar esses nossos irmãos, ampará-los e curá-los, se for assim necessário. Que pela vossa ação, Jesus, o nosso Mestre, possa inspirar esses nossos irmãos a uma nova caminhada. E que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus.
Nem acusação, nem lamentos. Trabalhemos sempre com mais ardor, esquecendo o mal e fazendo o bem. Esses dias eu vi uma frase que é assim, né? A vida é feita de fatos. E cada vez que a gente se envolve emocionalmente com esses fatos, a gente cria a nossa realidade. Então, por exemplo, se você tem uma fraqueza, uma mágoa, uma revolta, alguma coisa em função, né, da sua criação, do seu desenvolvimento, e aí naturalmente a vida vai te apresentar isso, algumas coisas que mexam com isso, mas vai apresentar de um tudo também, de um monte de outra coisa. Mas você parece que só vai perceber aquilo que faz parte, que faz sentido para você, né? Mas tudo isso são fatos. A questão é que aqueles em que você bota foco ganha uma amplitude maior e cria sua realidade. Mas a vida é feita apenas de fatos, simplesmente assim, né? E cada vez que a gente está se debatendo com algum assunto que a gente não aceita, alguma coisa que nos revolta, que nos preocupa, que enfim, que nos tira do sério, a gente entra ali numa entropia. A gente não consegue olhar o todo de uma maneira clara. A gente fica perdendo tempo naquilo ali, gastando energia naquele redemoinho. Sabe, a gente fica girando como se fosse um cachorro correndo atrás do rabo, sabe? Porque a gente bota foco naquilo e energia naquilo. E aí toda a nossa atenção, todo o nosso foco, toda a nossa energia fica voltado para aquilo. E a gente tá perdendo tempo, a gente não tá avançando em nada. Ah, mas então você tá dizendo que a gente não tem que se preocupar com nada? Não, não é isso. Você deveria ter minimamente a condição de avaliar se você pode interferir positivamente naquela situação. Se você não puder interferir positivamente naquela situação, você não deve se envolver com aquela situação. Porque senão você fica se prendendo em coisas que vão retardar a tua caminhada. Entende? E é uma coisa muito louca, porque quanto mais você está preocupado, triste, deprimido, não sei o que lá, mais você vai se implicar com coisas que necessariamente não vão te levar em nada na vida. Quando você vai ficando mais velho, aí você começa a ver que você nada é importante demais, deixa pra lá. E a gente não sabe explicar. Não é que a gente vai ficando mais relaxado, a gente vai soltando mais, não é isso. Parece que a gente vai ficando mais consciente. E aí você consegue olhar para as coisas e falar, tá. É como se você estivesse olhando você vivendo. Aí você fala, sabe, é como se a tua consciência se expandisse um pouco mais e você conseguisse perceber que você tá olhando de fora. Então você fala, mano, pra que eu vou me meter com isso? Isso aí é perda de tempo. Você não vai me levar a lugar nenhum. E quando você é jovem, essa consciência você não tem ainda. Você não tem essa percepção de olhar de fora. Você está completamente envolvido ali. Você está completamente dentro. E é um negócio muito louco. Não dá para explicar. É muito sutil. Sabe? Mas voltando ao que eu queria dizer, essa frase me pegou muito, para mim fez muito sentido, né? Porque o caos, né? O caos, o que é o caos? Literalmente o caos é o somatório de todas as coisas que existem no universo, é o caos, né? A nossa realidade é caótica. Tem tudo aqui, tá tudo rolando. Só que em cada fase da tua vida, em cada momento da tua vida, você está olhando para uma coisa. E é nessa coisa que você está colocando energia. E é nessa coisa que é a partir dessa tua observação, dessa tua percepção que você começa a criar a tua realidade. E aí é impressionante como isso vai determinar a tua vida, a maneira como você vai viver a tua vida. Então, se a gente pudesse ter essa pequena consciência já desde muito jovem, a gente fala assim, ó, beleza, eu posso ajudar positivamente, fazendo alguma coisa positiva? Posso, não posso, vai embora. Você tem que se preservar. Cuide da sua vida.
Cuide-se, cuide de você. Você tem que estar bem, porque quando chegar essa oportunidade de fazer alguma coisa de legal, você tem que estar pleno, né? Não dá pra você, tipo assim, ah, vamos jogar bola? Aí você fala assim, não, beleza, deixa eu correr uma maratona primeiro, depois nós vamos jogar bola. É lógico que a hora que você for jogar bola, você tá muito cansado, você não vai render direito. Então acho que a vida, pelo menos do meu ponto de vista hoje, é esse, sabe? Você tem que ficar o mais disponível possível, mais, sabe? Tua prontidão tem que estar máxima, sabe? Você tem que estar bem, maior prontidão possível. Então assim, quando você não está fazendo nada de útil para ninguém, você se cuida. Se cuida, se preserva, se valoriza, certo? Aí vai aparecer uma oportunidade de fazer uma coisa legal. Faça o melhor que você pode. Aí você faz algo para alguém e tal, mas falou, ó, não posso me deter muito aqui não, porque eu também tenho minha caminhada, eu tô fazendo a minha caminhada, mas aqui eu posso dar uma força e vambora. Né? Porque também se você, sei lá, sabe? É como se você estivesse, por exemplo, na beira de um rio. Você tá fazendo uma viagem longa de um país para o outro, aí você chega na beira de um rio e fala, ah, vou tomar uma água. Aí quando você vê um barco, entra no barco e vai para outro lugar. E o barco está descendo o rio, levando você de volta para a terra de onde você saiu. Ou seja, né, você se perde na viagem. Então assim, não, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu preciso fazer. Se eu puder ajudar minimamente alguém de algum jeito, eu vou ajudar, fazer o melhor que eu posso, mas não vou ficar focado demais naquilo, né? Enfim. Enfim. Isso cabe da reflexão de cada um, obviamente, né? E daria pra gente ficar falando horas sobre isso, mas essa percepção ela chega com o tempo, né? Que é quando você sabe exatamente o que você quer fazer e como que você vai fazer. É lógico que às vezes você erra, mas tá tudo bem, tá dentro do processo, tá certo? E uma coisa que eu queria falar é aproveitar, né? Vamos entrar nessa vibe e vamos pedir uma prece por nós, né? Que é o momento que a gente pede a prece por nós. A gente pede orientação, iluminação, esclarecimento, força, coragem, saúde. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, mais uma vez estamos aqui pedindo humildemente que vós, os bons espíritos, possam amparar os nossos pensamentos, orientar as nossas intuições para que nós tenhamos uma trajetória cada vez mais próspera, mais alegre, mais feliz, mais saudável. E pedimos humildemente a vós, os bons espíritos, que nos deem a força necessária para os nossos enfrentamentos, para os enfrentamentos dos nossos desafios, e que nós possamos com alegria louvar a Deus por todas as coisas que recebemos todos os dias, a nossa saúde, a nossa disposição, o alimento necessário, a paz, o nosso trabalho. Enfim, que vós, os bons espíritos que nos conhecem melhor do que nós mesmos, possam orientar os nossos pensamentos e as nossas ações, e que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus.
Peraí que eu perdi a página. Agora eu vou ter que achar a leitura. Aqui, achei. Página 234. Não, isso é isso mesmo? 134. O que é fé? Para termos êxito no caminho espiritual, precisamos desenvolver a verdadeira fé. Mas é preciso compreender o que é fé, pois essa é uma palavra que teve seu significado muito distorcido. Fé é quando tudo está desmoronando, mas você não cai. Quando você estabelece esse ponto de fé dentro de si, às vezes as vozes do ceticismo e do medo podem gritar e fazer tudo balançar, mas você não cai. Esse ponto de fé é inquebrável. É o que segura você. Esse é o êxito ao qual eu me refiro. Um ponto eterno de conexão com a realidade espiritual. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Para mim, a melhor definição de fé que tem é confiança, que está no dicionário de sinônimos. Pega lá o dicionário, o que é fé? Confiança. Entendeu? Só que assim, você nunca vai ter uma fé verdadeira se você não tem as suas experiências. Se você não tem as suas próprias experiências, você não tem como ter fé. É, por exemplo, se eu pegar para uma, vamos supor que fosse uma dona de casa que cozinha, eu falasse assim, ó, para uma dona de casa: você sabe fazer um arroz? Ela fala: claro que eu sei fazer um arroz, faço arroz o tempo inteiro, faço arroz, enfim. Fala: beleza. Aí eu chego assim, dou um arroz arbóreo para ela, que é um negócio que ela nunca cozinhou, e dou um sal, sei lá, um sal rosa, sei lá, que também nunca cozinhou, né? Vamos dizer assim, dando um exemplo, só para dar um exemplo. E eu falo para ela: faça-me uma refeição. Aí eu digo assim: você acha que você consegue fazer esse arroz? Ela vai falar assim: olha, eu nunca fiz, mas eu tenho fé que vai dar certo. Ou seja, é uma coisa muito mais forte que uma intuição, sabe? É quase uma certeza. Entende? Isso é fé. Isso é fé. Isso literalmente é fé. É uma confiança. Você tem uma certa confiança que vem lá do fundo que vai ser. Agora, por exemplo, se você segue uma religião onde tudo é dogmático, você não pode ter fé. Não tem como você ter uma fé sólida. Você pode ter uma crença. Aí é diferente. Mas fé é outro negócio. Fé é diferente de crença. Então, por exemplo, eu acredito, né? Eu tenho esperança. A gente também usa muito esse negócio de acreditar no sentido de ter esperança. Eu imagino que, né? Agora, então você fala assim: eu acredito, né? Quer dizer, eu tenho uma esperança forte. Eu tenho uma esperança forte que isso vai acontecer. Então eu rezo lá pro Santo Expedito, né? O santo das causas impossíveis. Ai, meu Deus, me ajuda, que o Santo Expedito me ajude, não sei o que. Tá, baseado em quê? Apenas num pedido ardente, né? Numa vontade ardente que você coloca ali, faz um pedido pro santo, para Deus, para não sei o que lá, beleza. Né? Isso é um pedido ardente. É um desejo forte. Mas isso não é fé. Fé é quando por A mais B você ainda acredita, você tem, você, vamos dizer assim, tem uma certeza interna que, olha, isso aqui eu consigo resolver e consigo dar um jeito. E vai conseguir virar alguma coisa. Entende? Isso é fé. Só que para você ter essa coisa, você precisa experienciar a espiritualidade. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha, sei lá, uma certa mediunidade. E aí você tem um espírito que te acompanha, um guia de cabeça, não importa. Tem um espírito que você vê espírito, ele sempre está ali do teu lado e tal. Vou dar um exemplo melhor ainda, o Chico Xavier.
né? Ele tinha um espírito que era o Emmanuel, que sempre o acompanhava, um dos, né? Tinha vários, mas um dos era o Emmanuel, que era mais direto ali, era mais presente. Aí você perguntasse assim: Chico Xavier, você acredita que o Emmanuel está sabendo disso que você está vivendo agora? Sobre qualquer situação? Mesmo que o Emmanuel não estivesse presente naquele momento, naquela situação, o Chico diria: eu tenho fé que sim. Por quê? Porque eu já vi tantas vezes o Emmanuel por aqui, em tudo quanto é assunto, que eu tenho certeza, quase uma certeza que ele está por aqui. Isso é fé. Entendeu? Eu tenho fé que o Emmanuel vai me ajudar. Por quê? O Emmanuel ajudou ele tantas vezes, entende? Então a fé, ela está muito mais relacionada com uma forte tendência a, né, uma forte possibilidade de concretização a, do que necessariamente um forte desejo, né? Então, por exemplo, as pessoas confundem muito hoje em dia o forte desejo com fé, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E eu acho que o primeiro ponto é a gente aprender a qualificar as coisas para a gente saber o que é o que está acontecendo. Mas reitero, a gente só vai começar a ter um pouco de fé a partir do momento que a gente começar a ter as nossas próprias experiências, que a gente tentar experienciar as coisas e aprender as coisas. Assim como você aprende a fazer um arroz, você deveria ir à igreja ou ao templo ou ao não sei o que lá e tentar entender como é que aquilo funciona. Entende? Quanto mais você aprender como aquilo funciona, estudar aquilo, aprender, ir para cima, né, mais chance você vai ter de ter fé. Tá bom? Então é assim que eu vejo as coisas. E obviamente o espaço é livre para comentário e para vocês também, se quiserem, né, refletir às 3 da manhã sobre essas questões. Tá bom? Agradeço demais a presença de vocês aqui e que a gente se veja em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá bom, gente? Até lá e boa noite.